Qual o nome da senhora? Meu nome é Marcela Peixoto, eu estou secretária executiva do Meio Ambiente do município de Bonito. Certo. A gente queria saber o que é o problema aquecimento global. O aquecimento global ele é um processo de aumento das temperaturas dos oceanos e da atmosfera que tem causa no excesso de emissão do que a gente conhece como gases de efeito estufa. Esse processo iniciou-se a partir da época em que a gente inventou as máquinas a vapor, na Revolução Industrial, mas só que ele vem se intensificando de maneira muito rápida, principalmente a partir da segunda metade do século XX. O que causa o aumento da temperatura no planeta? Então, como eu dizia, o que causa o aumento da temperatura no planeta é exatamente essa emissão exagerada de gases de efeito estufa, que são gases extremamente contaminantes que conseguem criar uma espécie de, digamos assim, de película, que não é bem uma película, mas faz um efeito de abafar ainda mais o nosso planeta, Ele impede esse trânsito, dos raios solares, enfim, tem todo um processo aí físico, que não é a minha área, mas que o que é que ele ocasiona? Ele ocasiona um maior um aumento da temperatura dos oceanos, o aumento da temperatura da atmosfera, derretimento das calotas polares, os invernos já não são tão longos, os períodos de frio que a Terra estava, ou seja, ele acaba desestruturando todo o ecossistema terrestre e todos aqueles ciclos climáticos e o clima que a gente tinha e que a gente estava acostumado a vivenciar. Então a temperatura do planeta tem aumentado a cada ano, não é só impressão? Na realidade, não é uma coisa tão regular, mas os estudos do Instituto Intergovernamental de especialistas na mudança climática vem alertando há muito tempo. Esse instituto foi criado em 1988, ele vem alertando há muito tempo que a temperatura está sim aumentando. Atualmente o aumento já foi da ordem dos oceanos, já foi da ordem de 2,6 graus. Eles publicaram inclusive um informe no final do ano passado que se medidas radicais e urgentes não forem tomadas até o ano de 2050, a previsão é que até 2100 a temperatura do planeta aumentasse 4 graus. Mas se isso não for remediado de forma urgente, a gente vai ter um aumento muito brusco de temperatura até o ano de 2050. O que é que acontece? Qual é o problema da temperatura da Terra mudar? O problema é que, e assim, você diz, 1 grau, 2 graus, isso no ecossistema planetário é um aumento muito grande. Por quê? Porque a Terra ela tem um equilíbrio muito sutil, ela tem um equilíbrio muito sensível e delicado. Então, a partir do momento em que você, de maneira muito rápida, sofre, ou seja, a partir do momento em que ela, de maneira muito rápida, sofre uma mudança muito brusca em alguma das suas condições de equilíbrio, então a gente já percebe que o desequilíbrio ele começa a ser cada vez mais a ordem do dia, Então é o que a gente está percebendo em relação às mudanças climáticas que são consequência desse aquecimento global. Já que isso não é uma coisa natural do planeta, quem são os grandes responsáveis por esse problema? Veja, o aquecimento global ele é um processo natural do planeta, só que ele é um processo cíclico, mas ele é lento. Uma mudança climática, a Terra passou por várias mudanças climáticas, por vários processos desses, só que as mudanças climáticas elas acontecem numa ordem de 700 mil anos. Então é um processo lento, gradativo, em que a Terra vai transformando as suas próprias condições de existência e junto com ela toda a biosfera e todos os seres que, de uma certa forma, vão vivendo aqueles períodos de transição. O que está acontecendo hoje em dia é que, através da atividade humana, a gente está acelerando, mas acelerando de uma maneira muito rápida, o processo de mudança climática. O que é que vai acontecer? A gente não vai ter tempo suficiente para que o planeta, a biosfera e nós mesmos passemos por um processo de adaptação. Então, o grande risco está aí, está na nossa incapacidade, diante da rapidez do processo,
de podermos nos adaptar os nossos sistemas produtivos, adaptar o nosso corpo, adaptar o regime de chuva, enfim, que a Terra mesmo se adapte ao que está acontecendo. Por quê? Porque não está sendo um processo natural, está sendo um processo que está acontecendo, está sendo acelerado pela atividade humana. Então, o homem é o próprio responsável pelo aquecimento global e a mudança climática que nós estamos vivendo agora, sim. E é o grande responsável por quê? Pelo modo de produção. Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente consumista, uma sociedade que produz por produzir, que a geração de riqueza ela não está necessariamente atrelada à necessidade humana de coisas e de bens de consumo. Então, os bens de consumo eles são adquiridos pelo simples capricho de serem adquiridos. Você troca de celular cada vez que se lança um celular novo, eu quero o celular mais de ponta, né? Existe um fenômeno que é datado de meados do século passado, do século XX, que é o fenômeno da obsolescência programada, que é uma estratégia da indústria para que as coisas se quebrem mais rapidamente para que você continue consumindo. Isso gera uma quantidade de resíduos, né? Que são muito pouco ou nada absorvidos pelo próprio planeta. Isso gera uma emissão, inclusive, de gases de efeito estufa no processo de produção, no processo de transporte. A própria agricultura é responsável por uma boa parte, a agricultura industrial, por uma boa parte da emissão de gases de efeito estufa, tanto no seu processo de destruição de floresta para ampliação da fronteira agrícola, para ampliação também da produção de gado, a emissão dos gases que o gado provoca, o transporte dos alimentos que muitas vezes dão voltas e voltas no planeta para poder uma pessoa da Europa ter tomate. Eles comem tomate no verão, produzido por eles, mas em dezembro para um europeu comer tomate ele vai ter que comprar um tomate que é quilométrico. Então tudo isso, esse sistema econômico completamente descolocado do processo natural, ou seja, da natureza como lugar de orientação, como lugar onde a gente assenta a nossa atividade vital, esse sistema econômico que em um dado momento se deslocou, daí ele está causando esses excessos, né? E todo excesso a gente sabe que ele é ruim, todo excesso a gente sabe que ele traz um certo desequilíbrio, né, à vida da gente. Quais são as soluções viáveis para a solução desse problema? A gente deve parar e repensar o nosso planeta, repensar a nossa vida e a nossa interação com esse planeta. A gente deve reduzir muito o nosso padrão de consumo, a gente deve aplicar aqueles 3 R's, né? Reciclar, reutilizar, mas eu daria muita ênfase ao reduzir. A gente deve fazer, por exemplo, uma coisa que Bonito fez recentemente, que foi transformar a natureza em sujeito de direitos, ou seja, reconhecer a natureza como sujeito dentro do processo, dentro do planeta e dentro dessa vida que não é só nossa, do ser humano, é da natureza. E outra coisa que é no mínimo insensato por parte da humanidade, não pisar no freio e não começar a repensar a sua própria existência e o seu próprio sistema econômico e o seu sistema produtivo, porque a gente está indo de encontro à extinção. Se essas soluções não forem colocadas em prática, quais são as consequências para a gente vai se extinguir, a Terra vai continuar. A natureza ela vai se reinventar, a natureza virão outros ciclos e outros animais, né, surgirão. Quando os dinossauros se extinguiram foi a época dos mamíferos, então a partir daí dos mamíferos aí os primatas se desenvolveram, então aqui nós, seres humanos, como primatas que se sobrepuseram em relação a outras espécies. E assim a Terra vai continuar. Agora nós, seres humanos como espécie, provavelmente a gente vai se extinguir, então a gente tem que rapidamente repensar os nossos hábitos de consumo, repensar o nosso sistema produtivo e repensar o nosso sistema econômico, porque senão o nosso destino é a extinção. Essa pergunta tem a ver com aquela coisa que você falou, que até 2050 a temperatura ia aumentar. Veja, eu fui para um painel em relação a que tratava sobre esse relatório do IPCC e dizia coisas que, por exemplo, 40% do território da cidade de Recife vai ficar debaixo d'água.
Então, a gente vai começar a ter um acréscimo importante, por exemplo, num fenômeno social que já existe atualmente, que são os refugiados climáticos. Então, a gente vai começar a perceber que vai existir um processo migratório, vai existir um processo de deslocamento de populações inteiras por conta desses fenômenos de descontrole que vão ser cada vez mais constantes, né? Para mim, se a senhora quiser deixar alguma reflexão, alguma coisa... Não, eu acho que tá. Então, pronto. Então, a gente encerrou.